Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo e hoje começa a era Fernando Diniz dentro do Vasco. O treinador faz o seu primeiro treinamento no CT Moacir Barbosa e a gente, é claro, espera que dê tudo certo. A gente vai falar sobre essa nova era, sobre esse novo treinador, sobre os 15 jogos que ele vai ter à frente do Vasco e precisa aí de no mínimo 10 vitórias para conseguir colocar o Gigante da Colina na primeira divisão. Então veremos muitas mudanças, veremos também novas contratações e a gente vai trazer novidades relacionadas ao Nenê, que tem novas notícias sobre a chegada do jogador e também, além dessas, muitas outras novidades no vídeo de hoje. O vídeo está repleto de notícias, tem Guto Ferreira, um treinador que foi cotado aqui para ser o novo técnico do Vasco, explicando por que não veio, para o clube e muitas outras notícias, de fato, soltando o verbo contra esse atual momento do Vasco da Gama. E é claro, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal e já deixa aqui o seu comentário. Eu quero saber de você, torcedor, se você acha que o Fernando Diniz vai dar jeito nesse elenco do Vasco, se você está confiante, se você acha que com o Fernando Diniz o Vasco chega na primeira divisão. Deixa a sua opinião aqui embaixo, faço questão de responder aí a cada um de vocês. E é claro, se inscrevam no canal, deixe o seu like, aperte aqui embaixo nesse botãozinho vermelho que está escrito inscrever-se. É muito importante a sua ajuda para o nosso crescimento. Mas vamos lá, é claro, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, que é por isso que a gente está aqui, e começar falando sobre o Fernando Diniz, já que hoje, domingo, é o primeiro treinamento dele no CT do Almirante, para conhecer o elenco, o elenco que no geral já vem treinando desde a semana passada. O último jogo do Vasco foi na segunda-feira, lá em Santa Catarina, contra a equipe do Avaí. O elenco na terça-feira chegou no Rio de Janeiro, teve o dia de folga, normal, como sempre vem acontecendo após as partidas, mas a partir da quarta-feira, quarta, quinta, sexta e ontem, o elenco foi todo dia ao CT Moacir Barbosa e treinar. Treino físico, comandado pelo preparador físico Daniel Félix e o outro auxiliar da comissão permanente, Fábio Cortez. Todos os dias o elenco treinou fisicamente, ou seja, a gente espera que na próxima partida do Vasco contra o CRB nessa quinta-feira, o elenco possa estar no mínimo, mas bem condicionado fisicamente, pois esses 4 dias de treinar a parte física até esse momento da temporada, o Vasco ainda não tinha tido. Então a gente já pode ver mudanças relacionadas ao quesito físico, dos atletas. E com relação ao quesito tático, não foi treinado, porque o Fernando Diniz chegou apenas ontem no Rio de Janeiro. Ele chegou de carro, nem de avião sequer ele veio aqui para o Rio. Chegou de carro, veio de Santos, o local onde estava treinando o seu último clube, o próprio Santos Futebol Clube. Chegou ontem no Rio e hoje já comanda o seu primeiro treinamento no CT Moacir Barbosa. A gente espera que venham ocorrer mudanças, é claro. Fernando Diniz, que é um treinador nível Série A, essa é a grande verdade. O Vasco teve 3 treinadores aí, nessa temporada. Nesse ano já foram 4, porque ainda teve o Vanderlei Luxemburgo ali no final do Campeonato Brasileiro do ano passado, mas com relação a essa temporada já foram 3, o Fernando Diniz sendo o terceiro, já passou o Marcelo Cabo e o Lisca, 2 treinadores que, é claro, com todo respeito aos profissionais de times pequenos, de times de Série B do Campeonato Brasileiro. Marcelo Cabo nunca havia tido ainda um time grande, porte como o Vasco. Marcelo Cabo que treinou aí Atlético Goianiense, CRB, CSA, é um jogo mais reativo, e da mesma maneira o Lisca também, foi Náutico, foi Ceará, foi América Mineiro, times que jogavam de uma forma mais reativa. E infelizmente o Vasco não é um time que se joga, ainda mais na Série B, de uma maneira reativa. Então o torcedor não se acostumou com esses 2 treinadores, principalmente com o Marcelo Cabo, que teve um tempo maior para implementar a sua ideia, a sua filosofia de jogo. E com o Fernando Diniz, acredito que possa dar certo, porque apesar de tudo o Vasco montou sim um elenco para jogar a Série A e não para a Série B, Se a gente parar para pensar, analisar o papel, o plantel do Vasco, o elenco do Vasco no individual não é ruim, não é o pior elenco da Série B e muito pelo contrário, é um dos melhores, se não o melhor com relação a peças, dessa segunda divisão. Mas a filosofia de jogo desses 2 treinadores que vieram para o Vasco antes do Fernando Diniz não estava encaixando. E agora, quem sabe, com a chegada do Fernando Diniz isso possa dar certo, já que é uma filosofia diferente da do Marcelo Cabo e do Lisca, por ser um treinador de Série A, por ser um treinador de time grande, já que o Fernando Diniz já passou por Fluminense, Santos, São Paulo, então é um treinador acostumado com Série A, com times gigantes.
e isso pode acontecer e ajudar o Vasco nesses 15 jogos restantes. Ele, que volta a repetir, treinar hoje, amanhã, segunda-feira, terça e quarta-feira, muito provavelmente já em Alagoas, pois quinta temos Vasco e CRB no estádio Rei Pelé. É um jogo importantíssimo, já que com o final da rodada, né, de ontem, se encerrou a rodada que começou lá na segunda-feira com Vasco e Avaí. O Vasco terminou essa rodada aí na 10ª posição, a 8 pontos do G4 e a 9 pontos do Z4, ali no meio do caminho, né, da Série B. Porém, o que acontece? Nessa próxima quinta-feira é Vasco e CRB, o quarto colocado, e o Vasco está a 8 pontos desse quarto colocado. Ou seja, em caso de vitória do Vasco, o Vasco diminui essa pontuação de 8 para apenas 5 pontos. E aí, é claro, nós estamos no jogo, voltamos a sonhar. Mas se perder uma colocação que agora está ali, uma pontuação que está apenas a 8 pontos de diferença, em vez de diminuir para 5, pode aumentar para 11. E aí, rapaziada, realmente não tem mais como. Então é o jogo de vida ou vida. Ou o Vasco ganha, ou o Vasco está de fato ali na Série B do Campeonato Brasileiro da próxima temporada. Então o Vasco precisa dessa vitória. Acredito que o elenco tem essa consciência. O Fernando Diniz já chega com essa pressão em cima dele, pois precisa ganhar do CRB para pensar em um acesso. Uma derrota já nessa próxima rodada, na minha opinião, tira todas as chances do Vasco voltar à Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Pois se ganhar, diminui para 5 diminui para 5, né, a distância, e se perder, aumenta para 11. Então é jogo para ganhar, é jogo para ir com força máxima, e o elenco acredito que está muito focado para isso. E é claro, com relação a reforço, que muitos têm se perguntado, e aí, o Vasco vai contratar? O Vasco vai trazer o Nenê? O Vasco vai trazer mais jogadores? O planejamento do Vasco é sim trazer novos reforços. O Vasco estava inclusive com negociações em andamento, né, nesse período aí, enquanto o Lisca era o treinador do Vasco. Mas com a saída do Lisca, os reforços que estavam ali em início de negociação ou no meio das negociações acabaram sendo travados, pois tudo estava sendo trabalhado com o antigo treinador. Com a chegada do Fernando Diniz, ele vai ter aí hoje, amanhã, no caso segunda, terça e quarta, para avaliar o elenco, para chegar, olhar esse elenco atual do Vasco e depois passar para a diretoria. Olha só, não tenho condições de eu trabalhar com esse elenco, ou pelo contrário, falar o elenco tá bom, eu consigo ir com esse elenco e levar o Vasco para a Série A. Tudo vai depender agora do próprio Fernando Diniz para trazer novas contratações. O Vasco tinha o objetivo, enquanto o Lisca era treinador, de trazer um lateral esquerdo e um primeiro volante. Para ele, o Marquinhos Gabriel já era o suficiente ali de meio armador ao lado do Sarrafiori. E o posicionamento do Fernando Diniz, já de primeiro momento, é totalmente diferente do Lisca. Ele quer um meio armador. Ele acha que o Marquinhos Gabriel e o Sarrafiori não tem como trabalhar nesses 15 jogos restantes. Então, por conta disso, o Vasco, que antes tinha oferecido para o Lisca o Nenê e ele tinha recusado, ofereceu o Nenê para o Fernando Diniz e ele ficou muito feliz. Ele quer o Nenê, deu aval para a contratação e o Vasco já está indo atrás do Nenê para buscar esse jogador para o restante da temporada. Um jogador que tem identificação com o Vasco, um jogador que já trabalhou com o Pássaro no São Paulo e um jogador que já trabalhou com o Fernando Diniz no Fluminense em 2019. Então ele já chega num ambiente totalmente dele, um ambiente que ele está totalmente em casa, enturmado com a diretoria, com o treinador e, é claro, principalmente com o próprio clube. Então o Vasco vai atrás da contratação do Nenê e ontem, inclusive, foi confirmado pelo jornalista Fábio Azevedo que o Fluminense não quer a renovação do Nenê. O Nenê não vai renovar com o Fluminense não quer contar com o jogador nem sequer para essa temporada e quanto mais para a próxima. Então o Vasco vai com força máxima fazer um planejamento de fim de carreira. É isso que o Vasco quer com o Nenê, um planejamento de aposentadoria, de fato, de chegar aqui, vestir a camisa do Vasco e encerrar a sua carreira com a camisa do Vasco, jogar esse restante de temporada, se conseguir o acesso, vai se tornar ídolo, isso é fato. Se o Nenê vir para o Vasco, conseguir o acesso com o Vasco, o Nenê vai para a galeria de ídolos do clube. Então esse é o objetivo, trazer o Nenê para o Vasco, fazer com que ele jogue esses 15 jogos restantes, vire um ídolo do clube e encerre a sua carreira no que vem, vestindo a camisa do Vasco pela Série A do Campeonato Brasileiro. Esse projeto curto e, é claro, ali para finalizar a carreira do atleta no clube, que segundo ele é o do seu coração. Então vamos aguardar, as negociações estão em andamento, a gente pode ter novidades ainda até, né, quem sabe, essa partida contra o CRB na próxima quinta-feira. Vamos esperar. E se você, é claro, concorda com essa contratação do Nenê, deixa aqui a sua opinião. E ontem, falando rapidamente também sobre a rodada,
Eu comentei sobre o Marcelo Cabo, né? E o Goiás ganhou desse CRB que vamos enfrentar na quinta-feira por 1-0. E para vocês terem noção, o futebol reativo, como eu falei, que nós, torcedores vascaínos, não se acostumamos e tanto criticamos, falamos do Marcelo Cabo, deu certo mais uma vez. Para vocês terem noção, o CRB teve 68% de posse de bola, mas o Goiás venceu por 1-0 fora de casa. Ou seja, esse futebol reativo que o Cabo tentou, né, implementar no Vasco, e quando foi implementado, ganhou. Esses 3-0 do CRB, lembra que o Vasco ganhou em São Januário, foi um futebol totalmente reativo, em que o CRB ficou na maioria do jogo e da partida com a posse da bola. Mas o torcedor vascaíno está acostumado com o time pra frente, um time que principalmente na Série B mande no jogo. E com o Marcelo Cabo isso nunca iria dar certo, pelo menos essa liga, né, entre torcida e comissão nunca ia acontecer. Então ele tá no Goiás, tá fazendo um bom trabalho por lá, bom trabalho esse, filosofia a mesma do Vasco, mas nós estamos acostumados com o time que joga pra frente, e essa não era a filosofia do Marcelo Cabo. Então a culpa, na minha opinião, é lá da diretoria, que não pensou nisso, não pensou na grandeza do Vasco e no treinador que queria trazer. Então volto a repetir, acredito que com o Fernando Diniz, pelo menos essa ideia de jogo do torcedor, de jogar pra frente, mandar na Série B, vai dar certo. E com relação ao Guto Ferreira, como eu falei no início do vídeo, o treinador ontem, de fato, soltou o verbo. Ele que foi ali acionado por essa diretoria, negociações se iniciaram para tentar trazer o Guto para o Vasco. E o Guto foi bem claro ontem, em entrevista, o porquê não veio para o Vasco. Ele realmente falou da grandeza do clube, falou que é um clube grande, um clube que ele teria sim vontade de treinar, mas não dava. O momento não era condizente, o Vasco passa por um momento de pressão e não daria para em 15 jogos ele implementar o trabalho dele em pouco período e conseguir o acesso. Ele foi bem claro, para enganar o torcedor, eu preferi não ir. Então dá uma olhada aí nas palavras do próprio Guto Ferreira falando sobre essas negociações que acabaram não indo para frente pelo próprio desejo do treinador. A gente sabe como é que o nosso trabalho flui. A Série B ela está muito curta, né? Então a gente achou que não adianta a gente ir simplesmente por ser o Vasco. O Vasco é um grande clube e você tem que ir para acertar. Se você, nesse momento, a sua cabeça não está preparada para o desafio que é o Vasco e o tempo que você tem para encaixar o meu trabalho, por exemplo, o meu trabalho é um trabalho que encaixa com 5, 6 rodadas a mais. Isso está praticamente terminando a Série B. Né? Então, depois que encaixa, é um trabalho que segue firme e vai crescendo. Mas ele demanda um tempo inicial. E esse tempo inicial, o Vasco não tem. Então, não adianta eu ir para lá e enganar o Vasco da Gama. Eu tenho que ir para realizar o trabalho, para dar certeza ao torcedor que eu vou conseguir cumprir aquilo que nós estamos tratando aqui com a direção. Então vocês viram aí, de fato, deixou bem claro por que não veio para o Vasco. E realmente é um motivo muito plausível. O Vasco vive num momento de pressão e se o treinador não tiver ali vontade, não souber trabalhar com a pressão, realmente vai ficar muito difícil. O Guto optou por não vir, mas o Diniz, né, o Fernando Diniz, teve a ideia de que acha que vai conseguir colocar o Vasco na primeira divisão. Vamos, é claro, esperar, aguardar que tudo venha dar certo para o nosso gigante da colina. E para encerrar o vídeo, rapaziada, eu quero falar aqui sobre CBF e VAR. Mais uma polêmica, mais uma vez a CBF, é claro, tentando causar ali um problema com o Vasco. Porque para essa próxima partida de quinta-feira, tivemos aí um grupo de arbitragem muito polêmico. Ontem eu já falei no meu vídeo e volto a repetir hoje, que no caso aí temos na cabine do VAR o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Para quem não conhece o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, tá aparecendo aí algumas imagens das partidas em que ele esteve presente na mesma cabine do VAR, como por exemplo Vasco e Bahia do ano passado, onde tivemos aquela entrada do Gregory, né, do Bahia, no Martim Benítez. Tivemos também aquele gol mal anulado do Vasco, que foi um pênalti ali, aliás, que não foi marcado, do Douglas Friedrich em cima do Leonardo Matos. Não foi gol, foi apenas um pênalti realmente, que foi pênalti, e a cabine do VAR também não marcou, não chamou sequer o árbitro da partida. Então, dois lances polêmicos no mesmo jogo, que o Rodrigo, que estava na cabine, não chamou. Tivemos um Vasco e CSA, um pênalti claro, em 2019, que o Rossi reclamou
muito também. Aquele Vasco e Flamengo do ano passado, o impedimento do Germancano, que foi marcado no final do jogo, que até hoje o torcedor vascaíno não acredita nesse impedimento. O Rodrigo Guarizo de Ferreira estava na cabine e um outro lance também. Então é um juiz que realmente tem aí um retrospecto muito negativo, um histórico negativo quando está no comando ali do VAR nas partidas do Vasco. E é claro, foi acionado para estar na cabine nessa próxima quinta-feira e nós, torcedores, não estamos acreditando que o Vasco vai aceitar isso. E realmente a gente esperava que um posicionamento do clube, da diretoria, fosse contrário a esse posicionamento da CBF. Mas não foi. Ontem aí, é claro, temos que dar os créditos a quem trouxe essa notícia. O Atenção Vascaínos, através do Emerson Rocha, disse que o Vasco está tentando ali fazer um bom relacionamento com a CBF, fazer um bom relacionamento com o atual presidente da comissão de arbitragem, que se eu não me engano é o Gaciba, né? Ali querem tratar melhor, querem ter ali um relacionamento melhor com a CBF. Então, por conta disso, não vai entrar ali em contradição, vai aceitar simplesmente o Rodrigo estar ali no comando da cabine do VAR. Ou seja, o Vasco foi tão prejudicado por esse mesmo árbitro de vídeo, comandante ali do VAR, agora estará indo a favor da CBF, vai manter um bom relacionamento, aliás, para ter um bom relacionamento, vai deixar que o árbitro esteja ali no comando, mais uma vez no jogo do Vasco, e acreditar que tudo venha a dar certo. Então é complicado, o Vasco reclamou tanto nessas últimas semanas, agora aí simplesmente aceita uma ordem que a CBF dá para esse próximo jogo de quinta. A gente espera que não venha a ser prejudicado, mas a gente já tem que entrar nessa partida, nós torcedores, vermos esse jogo, já esperando que o pior possa acontecer. Infelizmente, esse é o Vasco atualmente. Um Vasco que, com tantos erros de arbitragem e do mesmo árbitro, deixa ele apitar, deixa ele comandar a cabine do VAR na mesma próxima partida. Tranquilo? Rapaziada, esse foi o vídeo. Trouxe as últimas novidades, aliás, trouxemos as últimas novidades, os últimos vídeos. Se você curtiu o nosso canal, volta a repetir, se inscreva. A sua inscrição é essencial, é importantíssima para o nosso crescimento. Então, se você curtiu, se inscreva, deixe o seu like, ativem o seu sininho de notificação e, é claro, deixem aqui os seus comentários e compartilhe esse vídeo para os seus amigos vascaínos aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, para que todos vocês, todos os vascaínos, conheçam aqui o canal do Gigante. Grande abraço a todos, rapaziada. Fiquem com Deus, tenham um ótimo domingo. À tarde, por volta das 6h30, a gente retorna com um vídeo aqui. E, é claro, saudações vascaínas.